aqui a gente vai continuar a disciplina de comunicação de dados do curso de Engenharia de Controle e Automação do IFES Campus Serra. Como a gente já terminou os conceitos de camada física, agora a gente vai entrar e estudar associando alguns desses conceitos a dois padrões muito comuns no contexto de controle e automação, principalmente falando em rede de chão de fábrica, né? que são os padrões RS-232 e o RS-485. Que normalmente a gente associa esses padrões de rede ao termo comunicação serial, né? Então, às vezes isso é usado de maneira direta, sem o esclarecimento devido, mas a gente tem diferenças entre eles. Então, vamos tentar aplicar um pouco dos conceitos que a gente viu até aqui na parte de camada física, né? Nesses dois padrões. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de comunicação serial, a gente tem, né? Comunicação a gente tem dois tipos aí falando de sistemas digitais, né? A gente tem a comunicação paralela, né? Que no contexto de rede não vem ao caso, não existe aplicação aqui de comunicação paralela quando a gente está falando aqui de redes, né? A gente está falando no contexto de redes. Isso aqui pode até ter algum caso em comunicação embarcada no sistema, em casos específicos, mas mesmo nesses casos existe uma tendência agora muito grande de migração para as tecnologias seriais, por uma infinidade de fatores, né? Então isso aqui é muito antigo. Das comunicações seriais a gente tem dois tipos. Assíncronas são aquelas onde o receptor e o transmissor eles têm uma referência exclusiva de clock. Então você tem aí entre o emissor e o receptor, além dos fios do fio de dados, né, você tem o fio que vai alinhar o clock. Essa comunicação ela é bem eficiente, né, desde que você consiga manter esse alinhamento. Isso funciona muito bem para comunicações de sistemas embarcados, que também foge ao nosso contexto, porque a gente está focado aqui em rede, né? Comunicação síncrona, a gente pode ter alguma coisa lá no domínio de telecomunicações, ou eventualmente no contexto embarcado. Quando a gente se refere à comunicação serial, a gente está, na maioria das vezes, se referindo à comunicação serial assíncrona. Opa, ficou um garrancho danado aqui. Enfim, a gente está falando aqui de Opa. A gente está falando aqui de comunicação assíncrona, ok? Então agora, a partir do momento que a gente fala comunicação serial, a gente está se referindo a assíncrona, que é aquela que a gente viu, né? Que você vai mandar palavras de maneira serial no fio de forma assíncrona, ou seja, a qualquer momento. Quando a gente fala de comunicação serial assíncrona, uma coisa muito importante que a gente vê no curso de arquitetura de computadores aqui do campus e também, eu acho que, se não me engano, é visto também na disciplina de microcontroladores, é a comunicação do tipo UART, né? Que é transmissão, receptor-transmissor universal assíncrono, que é um padrão. E aqui eu vou fazer um corte para a gente conseguir entender, e eu vou classificar o ART como um padrão de enlace. Por que eu faço esse corte? Porque nas referências modernas aí de modelo OSI e TCP/IP, principalmente no modelo OSI, né, a camada física ela é bem separada da camada de enlace. E na camada física, o transporte dos bits eles não têm significado. Eles são um domínio lá do mundo de telecomunicação. No mundo de interoperação de dispositivos, né, a camada física ela basicamente tem o papel de transportar bits sem dar significado àqueles bits.
Quando você passa a tratar digitalmente os bits dando significado, você já está na camada de enlace. Então, a partir do momento que eu começo a interpretar os bits, eu já estou nessa camada. Então, uma característica muito importante do ART é que ele é uma forma padrão de comunicação entre dois dispositivos de byte. Como que eu faço dois dispositivos trocarem byte por uma linha serial? O padrão ART foi um dos primeiros que foram utilizados para esse fim, né? Sem utilização de forma para comunicação assíncrona. Né? E o que ele tem por característica? Na palavra, no pseudo-frame que ele monta, ele tem um primeiro bit que sinaliza o início da palavra, que é um byte, e um que sinaliza fim. Dentro dessa palavra, você pode ter palavras aí de 7, 8 até 10 bits, né? Sendo que um ou dois aí podem ser paridade. E paridade é a detecção de erro, que a gente vai ver na sequência do curso. Então, você tem no ART o rudimento da separação aí de informação de controle e payload. Né? Que payload, no caso, são os bits efetivamente transmitidos. Só que a implementação do ART, por exemplo, a nível de sistema embarcado, ela fica no domínio TTL, ou seja, 0 a 5 volts, ou CMOS lá, né, 0 a 33, 0 a 3.3 volts. O padrão de nível de sinal, a forma de codificação de linha, se polar ou apolar, e o próprio tempo de amostragem, ele pode ter especificidade em certas implementações. Aqui a gente tem um exemplo típico, né, do que a gente está falando. Então, o ART tradicional, a gente pode observar aqui que ele tem basicamente a ideia de um lógico e 0 lógico. O início do frame ele é marcado por uma transição. Essa transição informa para o sistema receptor que ali vem uma palavra, e os próximos 4 sinais digitais que vêm na sequência são os dados. Começando sempre, como está vindo aqui, né? O primeiro, ele é sempre, ele começa pelo bit menos significativo, ou seja, ele é um padrão little endian, né? Então, o primeiro bit que está vindo, depois vem o da palavra que saiu lá da memória do computador ou do microcontrolador, o bit menos significativo vai na frente, né? Bit de start, o bit menos significativo, e depois vem até o mais significativo. Por fim, você pode ter um bit de paridade, que vai detectar um bit, vai detectar até um bit que pode ter sofrido inversão, a gente vai ver isso mais para frente, e depois tem um bit especial que marca, que às vezes ele tem normalmente um tempo maior, que marca o fim do bit, né? O fim da palavra. E aí, a critério da taxa que você configura, né? A taxa de balde que você configura, que o receptor e o transmissor vão ficar amostrando o meio físico, você vai ter um tempo de bit diferente. Então, normalmente, né, a gente vê lá, para quem já usou comunicação lá por serial para programar microcontrolador, normalmente a comunicação padrão 9600. Isso implica um tempo de bit aí de 104 microsegundos. Isso pode ter alguma variabilidade de uma implementação a outra do ART, mas normalmente, em termos gerais, essa que é a referência, né? A mensagem vem em 1 byte, normalmente, e você tem start e stop bit, ou seja, aí você consegue mandar bytes de forma assíncrona, certo? Mas eu vou considerar que essa lógica, tirando a questão da temporização, é enlace, porque eu estou dando significado aos bits. A partir do momento que eu defino o nível do sinal, né? Então, a partir do momento que eu alterar, deixa eu ver se eu consigo trocar as cores aqui, vamos botar uma cor diferente, ó. A partir do momento que eu altero o nível do sinal, os tempos
de amostragem, né? Eu incremento ou vario aqui, eu estou especificando a nível de camada física, né? Ou eventualmente também a parte de conectores, por exemplo. A parte de conectores você não tem definição no ART. Por isso que eu costumo chamar ele de um protocolo de enlace. Agora, quando eu especifico e padronizo o tempo de amostragem, o nível do sinal, né, que vai me definir como que vai ser minha onda, se vai ser polar, apolar, no caso aqui, formato NRZ, ou com transição no meio do bit, esse nível de codificação de linha vem e caracteriza ali o padrão físico e não o enlace. Então, a estrutura de transmissão do ART ela pode ser utilizada e ela é utilizada no RS-232 e no RS-485. Essa ideia de comunicação serial, ela vem daí, do ART, de mandar palavras com start-stop bit dentro de tempo de amostragem. Isso quer dizer comunicação serial. Então, no caso aqui, se a gente estiver falando de sistema embarcado, né, a gente vai ter dois dispositivos, no caso aqui não são sistema embarcado, mas vamos imaginar que fosse, né, que eventualmente, se esses dois dispositivos estivessem na mesma placa, né, você teria um padrão TTL sendo convertido aqui num padrão serial, que poderia manter os níveis de sinais do TTL ou ter outras implementações. Então, o problema é que, por exemplo, se a gente tem aquele sinal TTL, por exemplo, polar, né, a gente já sabe que a gente tem problemas de transmissão porque você, por exemplo, tem componente DC. Isso afeta a identificação do sinal, né, dificulta o processo de identificação dos níveis lógicos. Então, como que a gente pode definir padrões para essa transmissão aqui, quando a gente está falando de sistemas não embarcados, ou seja, quando você tem distância, você ter algum nível de qualidade, ou você conseguir contornar os problemas da transmissão que surgiria de simplesmente ligar dois transceivers UART qualquer no padrão TTL, por exemplo. Isso a gente já sabe que dá problema, né? Você gerar um sinal puramente polar, por exemplo, é bem problemático. Níveis de tensão, por exemplo, a voltagem, a tensão que você está usando no teu sinal é intimamente ligado com a quantidade de energia e corrente que ele vai drenar ali, né? Então isso também não está definido no ART. Então, quando você tem a necessidade de transmissão numa longa distância, você precisa também definir um padrão adequado para essa distância maior. E assim, o TIA, né? O TIA e o EIA, né? As associações industriais de eletrônica e de telecomunicação, primeiro definiram aí o RS-232. O RS-232 ele surgiu principalmente no mundo de telecom. E ele surgiu por um problema na década aí de 60 e 70, quando você tinha os mainframes. Os mainframes, de regra geral, eles faziam processamento local, mas em algumas circunstâncias ou com computadores mais específicos, você precisava trocar a informação e a única rede então disponível nessa época era a rede pública de telefonia, né? A rede de telefonia que inclusive nessa época ainda era analógica, né? Então você precisava, não tinha como você lançar uma infraestrutura nova, você usava da comunicação por modem, né? Então o sinal digital, aqui eu estou mostrando o sinal digital que vem de um lado, ele era modulado de alguma forma e chegava do outro lado, beleza? A questão é que, como a comunicação vinha aqui, como que eu padronizaria a forma de envio desses bytes, já que meu mainframe não trata bit, né? Meu mainframe nem... você ter um transceiver no mainframe era um problema. E aí definiu-se então uma porta para você conectorizar o teu computador no modem. E o modem fazia esse papel aí de transceiver para uma rede, né? Só que como que você mandava... O ideal era a gente ter o nosso modem, a taxa que aconteceu
com a evolução, né, o nosso modem, para quem usou a internet na década de 90, ele vinha acoplado na placa-mãe. Então o envio de palavras ficou mais simples, mas naquela época isso não era comum. Então foi necessário o surgimento de um protocolo capaz de fazer com que o mainframe passasse os bytes que ele queria transmitir para o modem, que aí fazia o papel de transceiver da comunicação, fazendo a modulação, né? E como não necessariamente as linhas eram telefones fixos, né? Normalmente tinha uma distância aí entre a instalação do telefone e o mainframe. Então foi necessário, o padrão RS-232 surgiu para a comunicação justamente aqui entre modem e mainframe, onde o mainframe solicitava a transmissão de bytes para o modem e fazia sua sinalização lá para pedir que a conexão fosse estabelecida ou não. Por essa razão, no padrão RS-232, o modem é identificado como DCE, Data Communication Equipment. O mainframe, que era o cara que gerava a informação, ele era o DTE, Data Terminal Equipment. Então, é muito comum no RS-232 você falar, vou conectar o DCE, conecta o DTE no DCE, e hoje isso perde um pouco de sentido, porque a gente não tem mais esse meio termo aqui analógico, né? Então, isso passou a ser pouco utilizado com o avançar da internet, mas o legado foi que o RS-232 ficou muito útil para comunicação local, ponto a ponto. Então, quem já pegou, por exemplo, e foi configurar um switch, você pega lá o equipamento, pega o teu computador e conecta eles pela porta serial RS-232. E aí você consegue trocar bytes ali, configurar. Quem já programou um microcontrolador, tipo um Arduino, conecta, apesar de ser USB, né, ele tem um conversor, a comunicação ali é RS-232. Então, o RS-232, a característica dele é a comunicação local, né, até 15 metros de distância, né, essa distância aqui entre o DTE e o DCE, né, que permite a comunicação entre ponto a ponto, ou seja, só entre dois dispositivos. Então, a principal característica do RS-232 é isso. Ele conecta apenas dois dispositivos, ou seja, ele só monta a rede de ponto a ponto, e a distância máxima que ele suporta na comunicação teórica é de 15 metros. Só que em alguns casos existem instrumentos, existem às vezes CLPs mais antigos que só suportam o RS-232, que muitas vezes foram feitos para instalar em um tipo específico de supervisório ou um CLP que tem algumas portas seriais que conectam instrumentos específicos para comunicação ponto a ponto, né, quando é necessário, mas geralmente o RS-232 não é adequado para usar em ambiente crítico. Então a gente vai tentar ver o porquê disso. Então o RS-232 é um padrão de camada 1, né, para comunicação eletrônica e de telecomunicação. Ele é normalizado, vem de Common Standard, né, da EIA e da TIA. E ele utiliza, vamos dizer assim, o UART como nível 2, ou seja, a lógica de transmissão de valoração dos bits, ele usa igual é feito no UART. Agora, o que ele define? Bom, ele define, se a gente pegar o UART e trouxer para cá a figura na nossa mente, aqueles níveis de tensão, primeiro, ele usa uma codificação polar. Então, o bit 1 é o polo negativo e varia ali tensões de menos 3 a 15 volts no emissor. E o 0 é de 3 a 15, enquanto o UART padrão ele é polar, ele não especifica nada sobre a polaridade. A codificação de linha ela é NRZ, né, polar invertido. Então assim, a gente não tem nenhum tipo de sincronização inerente no RS-232. Até por isso que você precisa do start e do stop bit. Ele define taxas de amostragem similares ao UART, né?
Alguns dispositivos têm taxas até um pouco maiores, mas normalmente é similar. Ele define conectores padrão, que no caso aqui, ó, tá aqui embaixo, né? Ficou meio redundante aqui, ó, mas é o DB9. O DB25 é muito difícil de se ver, mas o mais comum é o DB9, que é aquele conector que a gente chama de conector serial, mas o nome técnico dele é DB9. Ele tem suporte a sinalizações básicas entre DTE e DCE, né? DTE e DCE, por exemplo, a sinalização de Clear to Send e Request, acho que isso aqui é Request to Send, né? Quando eu quero transmitir, eu faço uma requisição para transmitir e eu respondo se eu estou livre para transmitir. Isso é feito a nível de sinal, né? Em alguns casos você precisa que os conectores tenham terminadores, né? Mas isso aqui é pouco comum, o RS-232, né? Mas em tese é necessário, comunicação e barramento. A energia no barramento, né? Para você manter esse nível de tensão de menos 15 volts, você tem em tese uma certa energia ali, né? A corrente de curto-circuito pode chegar até meio ampere, então o RS-232 ele pode faiscar, por exemplo, dependendo de como que você monta ali a tua interface por algum problema mecânico, você pode gerar uma faísca muito facilmente. A velocidade, né, de transição de tensão também fica abaixo de 30 volts por microsegundo. Então isso é um ponto importante, né? Essa energia inerente na comunicação, o RS-232 não foi pensado para locais industriais, no sentido de sensível à explosão ou com muita interferência eletromagnética, né? Outra coisa que limita a distância dele é essa necessidade dessa capacitância, né, juntando terminador e cabo menor que 250 picofarads. Isso normalmente nos cabos convencionais a gente tem isso em cerca de 15 metros. Ele é limitado à conexão ponto a ponto, né? Grife esse aqui. E tem esse padrão, né? O fêmea do conector do DB9 é o DTE e o macho é o DCE, ok? Então, pelo fato desse limite de capacitância aqui, a gente tem essa limitação do cabo máximo de 15 metros, mas normalmente é utilizado 2 metros no máximo. Aqui eu peguei algumas imagens no Google Images do conector DB9, né? Aqui ele é aberto, você vai lá e solda os pinos conforme o padrão. O RS-232 ele tem um padrão específico para você botar, esses pinos aqui são numerados, né? Então você pode eventualmente fazer uma comunicação de 2 pinos específico, mas se você for respeitar o RS-232, né, que é o que se espera, porque o objetivo de definir padrão é você ter interoperabilidade, então não faz sentido que eu pegue um equipamento e mude a sequência de pinagem, né? Porque aí eu não vou estar seguindo um padrão, eu não vou ter interoperabilidade. Aí para que serve modelo OSI, né? Mas na prática é isso. Os fios ali você pode ter um fio neutro, né? Por exemplo aqui, ó, um aqui é neutro e 2 o fio de sinalização, enfim. Você pode usar ou não todos os pinos, mas alguns específicos você tem que usar e no pino certo, né? Aqui por curiosidade, né, para quem já usou, falou, mas eu uso USB. Na verdade, o que acontece é que você tem um dispositivo microcontrolado dentro que faz a conversão USB para RS-232. Então, sobre esses dois padrões, né, que são dois padrões, você consegue fazer a transmissão UART convencional. E aqui a gente tem um terceiro exemplo com esses bornezinhos, né, para enfim, melhorar o acoplamento mecânico, por exemplo. Mas o RS-232 ele define o padrão, conector DB9 ou DB25. Fora disso não está no padrão. Então está aí a sequência, né, que você tem de pinos no macho e no fêmea. Tem que ser invertido, né, porque senão você não consegue conectar. Então, no final das contas, o que você quer é que o pino 1 se conecte no pino 1 e assim sucessivamente, 2 no 2, então por isso que eles estão invertidos.
aqui tem um exemplo, né, dos pinos, como é que eles são conectados aí do DTE para o DCE, e por que tem essa referência aqui de modem e vem lá da história do RS-232. Então, por exemplo, o RX, quando você tem uma comunicação implementada em full duplex, né, o RX e o TX tem que ser diferentes, então aí você vai conectar nessa pinagem. Mas você tem outros aqui, ó, o Clear to Send e o... Cadê? Aqui, ó, Request to Send. São dois pinos que, por exemplo, quando ligados, eles informam, respectivamente, que quer fazer uma transmissão e verifica se o dispositivo está livre para tratar essa requisição. Ou seja, um rudimento aí de controle de fluxo que o RS-232 já implementa. A gente vai ver isso mais para frente a respeito de controle de fluxo, né? Mas isso é um rudimento, e aí que a gente pode ver que em camada física você tem aí uma regra, né? Se a gente tem uma regra, a gente tem um protocolo. Bom, aí tem um detalhamento aí de pinagem, né? E, por exemplo, você pode ter algumas configurações, né? Não vou entrar no detalhe, onde você tem, por exemplo, se eu ligar o RTS no CTS, quando eu conectar dois dispositivos entre si, eu considero que eu estou pronto para mandar se o outro dispositivo estiver conectado. Enfim, você pode criar essas lógicas aí de comunicação. Outra forma que o RS também permite, né, quando eventualmente eu tinha dois computadores próximos, eu queria fazer eles comunicarem. Eu fazia a conexão chamada de null modem, né? Null modem porque não tem modem, né? Modem nulo aqui no meio. Então, para isso acontecer, o que acontece? Eu teria que fazer um cabo do tipo cruzado. O cabo cruzado, ele também é chamado de conexão no modem, né? Ou cabo invertido, porque eu precisava, quando eu preciso, então, o mesmo cabo que você conecta DTE com DCE não serve para conectar DCE com DTE. Isso é o avô do problema lá das antigas portas Ethernet, que você tinha que usar cabo cross ou cabo reto, né? Justamente por essa relação de RX-TX ser invertida, né? Beleza? Mas enfim, é possível também você colocar DTE, falando com DTE, desde que você inverta os cabos. Bom, aí se a gente está falando de comunicação serial, o RS-232 a gente tem que ver qual que é o padrão de sinalização que ele tem, né? Então, o que é a sinalização? A sinalização é a faixa onde eu entendo 0 e 1. Então, o RS-232 ele vai entender 0 no nível alto, o 0 lógico, né? E o 1 no nível negativo aqui, ó. Então, independente do nível de sinal, então aqui a gente está vendo que teve alguma atenuação no sinal, mas ele continuou dentro da faixa de 3 a menos 3, o receptor, de 3 a 15, o receptor entende 0. O receptor só vai entender como ruído se houver uma sobreposição de sinal e, eventualmente, esse sinal aqui, ó, deixa eu tentar pegar ele aqui, ele saísse dessa faixa ou viesse aqui, ó. Neste período aqui, ó, aqui, a gente diria que teve uma interferência e a gente chama isso aqui de ruído. Por quê? Porque, no ponto de vista de comunicação, eu não consigo dizer se isso aqui é 0 ou 1 ou isso aqui é 0 ou 1. Certo? Então, você tem uma faixa grande de discursão do sinal, né? Estamos falando aí de 12 volts. E aqui no meio, você tem 6 volts aqui numa faixa que, se cair o sinal aqui no meio, ou seja, ele perder energia de tal forma que o pico dele fica aqui dentro, ó, você não consegue entender o que foi transmitido no RS-232. Por exemplo, se você pegar um cabo muito grande, você perdeu energia ali por efeito Joule, e aí você caiu nessa faixa, você tem um erro de transmissão, ok? Normalmente o erro de transmissão é dessa forma. Outro erro que pode acontecer é você transmitir, né, e por alguma indução o sinal inverteu. Ele abaixou tanto, né? Por exemplo, na transmissão você perdeu tanta energia que esse nível ficou aqui, ó. Então,
Isso aqui era para ser 1, é para ser 0, mas aí você leu como 1. Isso aqui é um erro de transmissão. Inverteu a lógica porque houve um problema lá na transmissão, né? E o nível de sinal ele caiu demais, ou eventualmente houve uma interferência que subiu o nível subiu a leitura para o nível do alto e você inverteu para 1. Então esse tipo de interferência pode acontecer, né? Por algum tipo de ruído crosstalk ou um dispositivo próximo, isso pode acontecer. E por isso que geralmente é recomendável a utilização de cabeamento e conector blindado, né? Mas isso não é padrão do RS-232. E aí a gente tem aqui, ó, dos dois lados, a gente tem lá um drive do lado na parte do TX aqui, né? A gente tem um transmissor que vai amplificar basicamente o sinal para a faixa de 3 a 5 aqui, vai ficar dentro dos 15 volts. E na recepção a gente também tem um amplificador que vai receber um sinal de até no limiar aí de 3 volts, né? Então a sensibilidade de recepção também é importante. Quais são os problemas? Bom, a possibilidade de faiscamento, isso é um problema para contextos críticos, né? Necessidade aí de uma fonte de 12 volts para você ter aquela faixa de excursão, né? Pelo menos, mais ou menos 12 volts. O cabo, né? O cabo no máximo 15 metros, isso para comunicação, isso para rede é muito pouco. Em alguns casos, você tem dispositivos que estão na ordem aí de 100, 200 metros e o RS-232 não atende. A própria referência de terra necessária para você ter as leituras adequadas, né? Nem sempre você consegue manter essa referência, né? E para longa distância a gente ele tem problema, e aí para isso foram desenvolvidos outros padrões que a gente não utiliza tanto, que melhoraram essa questão da distância. Esses padrões serviram de base para o padrão que é muito utilizado no contexto industrial, que é o RS-485. O RS-485, assim como o RS-232, ele utiliza a comunicação assíncrona no padrão UART. Então, se você tem um dispositivo que gera no padrão UART, acoplando ali um transceiver conversor para o RS-485, você vai conseguir utilizar. Então, basta que eu chegue, por exemplo, eu quero implementar, eu pego lá meu microcontrolador, né? Vou desenhar um microcontrolador aqui com toda a minha habilidade de desenho. E aí o microcontrolador tem as perninhas dele lá, bonitona, né? Você comprou lá um ARM poderosão. E normalmente, algumas portas desse microcontrolador é o ART serial. Né? Nessa porta aqui, nossa senhora, deixa eu melhorar esse desenho aqui. Apagar, deixa eu deixar mais fino aquele. Então, vamos botar também vermelho aqui. Vermelho. Opa. Cor. Vermelho fica mais destacado, né? Então você pega aqui, por exemplo, o microcontrolador, né? E aí ele vai ter lá no datasheet dele duas portas do tipo serial, do tipo UART. Então, se a transmissão UART, aquele padrão de bit, taxa de amostragem, etc., vai ser comum. Você acopla ele num transceiver, RS-232, ou aí conecta aqui, aí aqui sai no padrão lá da tua comunicação, né, de 0 a 5, por exemplo, volts, e aqui vai sair no padrão RS-485, né, que a gente vai ver aqui que é de 1,5 até 6 volts, por exemplo. E aqui a gente vai ter, daqui para cá, RS-232, ou 485, né? Ó, que beleza, tudo bagunçado aqui. E daqui para cá a gente tem TTL, né? Lógica digital básica, embarcada, né? Então, essa é uma característica importante aí que tanto o RS-232 quanto o 485. Agora, por que a gente precisa entender do 485? Um dos fatores é a distância, a gente já deu spoiler, né? Outra característica muito importante é a questão da forma de transmissão. Ao invés de ele só transmitir o nível de sinal, né, ele transmite de forma diferencial, ou seja, eu
posso trançar, usar par trançado ou não, mas eu vou transmitir aqui o A e o B. E eu sempre vou ler a diferença, eu tenho um amplificador diferencial aqui. E o que acontece? Se vier um ruído aqui, né, esse aqui está sinalizando um ruído externo, ele consegue anular a diferença, porque você faz a diferença do sinal e você tira aquele ruído que estava ali. E isso tornou o RS485 um pouco mais robusto e resistente à interferência em relação ao 232. Além disso, ele tem por padrão, né, a diferença de tensão máxima aí na casa dos 5, 6 volts, o que diminui bastante, por exemplo, a energia da transmissão, né? E aí, por exemplo, a chance de faiscamento fica muito menor, considerando aí os limites de corrente nessa tensão, né? Enfim, e ele também tem, por característica, né, o transceiver dele, uma esterese de 50 mV para ser imune a pequenas interferências que são comuns, né? Então isso torna já o RS485 interessante. A leitura é diferencial, por exemplo, e essa esterese. Agora, no nível lógico, inclusive tem referências na internet que o pessoal usa, né? E a gente foi aqui nas referências dos datasheets, né? O nível lógico dele continua igual. Alto, 0 é polaridade positiva, 1 é polaridade negativa. Só que o RS485 ele tem mais um estado, que é o estado, né? Ele tem lógico 1, lógico 2 e o estado de alta impedância. Isso aqui, ó, é a parte mais importante, eu diria, né, junto com a questão do nível do sinal mais baixo, que habilita, por exemplo, a comunicação multiponto ou a chamada multidrop. Por quê? Se eu tenho muitos dispositivos e todos eles geram sinal no barramento, na prática eu somo todos esses sinais. Então é como se eu tivesse todo mundo falando ao mesmo tempo. Como o RS485 tem o estado alta impedância, ou seja, sem colocar ruído, eu habilito uma lógica de utilização do barramento. E aí surge aquela comunicação que a gente conhece, ou já ouviu falar, né? Mestre-escravo. Então, por exemplo, se eu tenho um barramento aqui, aí eu tenho, vamos botar aqui, por exemplo, 3 dispositivos, né? No RS232 isso não era possível. Agora, por que isso é possível no R? Aqui tem que ter um terminadorzinho e aqui também tem que ter um terminadorzinho. Por quê? Porque se esse dispositivo estivesse botando sinal junto com esse, esses sinais iam se sobrepor, iam somar e ia sair do nível que ele entende disso, ia dar ruído o tempo todo. E também, se eu aumentasse a quantidade de dispositivos, eu aumentaria esse ruído, né? Esse problema. Então, o estado de alta impedância é como se eu estou conectado, mas eu não ponho energia no barramento. Com isso, eu estou fora. E, nesse estado padrão, a gente geralmente chama os escravos. Então, o escravo é aquele cara que, para evitar interferência, ele vai ficar sempre quieto e sempre vai responder ao mestre. Então, o mestre que vai consultar e vai pegar a resposta. E dessa forma, eu organizo a energia, né, do barramento para só um falar por vez. Ok? Então, isso é muito importante. O estado de autoimpedância que no RS232 não tem. Outra coisa interessante, né, que a gente já viu é a leitura diferencial, que a gente viu que ela tende a minimizar efeitos de interferência externa. Então, como é que funciona? A leitura da diferença dos sinais, se for negativa, ou seja, A menos B deu negativo, quer dizer lógico 1. Se A menos B deu positivo, é lógico 0. E na saída do drive do transmissor, vai sair alguma coisa entre, no mínimo, menos 1,5 volts e no máximo 6 volts. E na recepção, e a parte positiva, né, de 1.5 a 6. Na recepção, o RS485 ele suporta, ele restringe aquela faixa
que onde aqui eu não sei se o sinal caísse aqui dentro, né, eu não saberia que nível que é. Isso cai para uma faixa de só 0,2 volts, né? Não, 0,002 volts, 200 milivolts. Isso é uma faixa muito baixa, então em relação a S232 ele se torna um sinal muito mais robusto, porque ele excursiona numa faixa muito maior, né? E a chance do sinal cair nessa zona neutra aqui é bem menor. Então o sinal torna-se assim, um pouco mais robusto. Então sinais no receptor entre menos 200 milivolts até 6 volts, eles são reconhecidos, né? Então você precisaria de uma interferência muito específica para você criar essa interferência ali naquele ponto. Agora, passar de 6 volts, né, isso é mais simples, que causaria aí a interferência na comunicação. Aí passou de 6 volts, ele também não entende, porque a diferença dos dois lados, passar de 6 volts, ele não vai entender, vai dar um erro de leitura. Ok? Bom, por suportar o estado de alta impedância e por ter o barramento tem que ser leitura balanceada, eu não posso, em hipótese nenhuma, forçar que das trilhas do canal diferencial perca energia em função da outra, por qualquer razão que seja. Por este motivo, o padrão RS485 não recomenda outras topologias senão o barramento. Porque, eventualmente, se você conecta em estrela, por exemplo, vamos supor que eu faço uma conexão em estrela, né? Eu tenho um dispositivo aqui, aí eu tenho dispositivos para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, e eu tenho um para cá. A quantidade de energia para cá, ela vai se desbalancear com as para cá e para cá. Então, por isso a comunicação no RS485, a orientação é sempre, em alguns casos até funciona, né? Porque você tem aquela faixa toda de variação. Então, um desbalanceamento na leitura de A e B, se a diferença ficar dentro da faixa, ele vai continuar funcionando. Mas numa rede crítica de produção, o padrão recomenda sempre a conexão em barramento. A comunicação em barramento, naturalmente, esses dois fios A e B eles não podem ser aterrados, então eles são fontes de interferência externa. Então, se a gente tiver, por exemplo, um motor aqui, né? Esse motor, se ele gerar uma onda eletromagnética com a energia muito forte e que faça a tensão passar daqueles 6 volts lá, pronto, já interferiu na minha transmissão. Na topologia barramento, eu tenho barramento padrão, né? E esse aqui normalmente significa o seguinte: se eu desconectar esse cara, eu abro o barramento. A conexão barramento daisy chain, ela permite que eu desconecte esse dispositivo, por exemplo, uma manutenção, e eu não interfira no barramento em si. Por exemplo, junto com T, você faz uma derivação por T, né? De forma que você não interfira nisso. Mas não é só um T, né? Eu tenho que, além de ter, o T, eu tenho que ter os amplificadores aqui de maneira adequada, para eu não interferir na energia do barramento, né? Porque esse cara saindo ou não, o barramento tem que continuar funcionando. Aqui, eventualmente, se um sair, enfim, você pode ter algum nível de problema, ou uma abertura total, por exemplo. Uma coisa muito importante de comunicação em barramento então, a questão de, por ela ser um par de fios esticado, né? Ela sofre muito por interferência. Então, geralmente, são cabos, você tem que usar cabos blindados, conectores blindados, e no final da transmissão, aqui, né? Por exemplo, aqui e aqui, você tem que instalar terminadores. E esses terminadores, como só um dispositivo fala por vez de um barramento, eles servem para o sinal não sofrer reflexão. Porque se o sinal for bater e voltar, né, se aqui estiver aberto, por exemplo, o sinal bate e volta. Por exemplo, se você abrir, você aumenta muito a impedância aqui, o sinal bate e sofre reflexão, como uma onda numa piscina, quando você empurra para ela no sentido da borda da piscina, ela bate ali e volta a onda para você, né? Só que esse sinal retornando, ele vai retornar com menos energia e ele vai representar um eco de quem falou.
né? Então eu transmito e escuto um eco, e isso pode gerar interferência se eu estiver fazendo uma transmissão contínua, por exemplo, estou mandando uma sequência de bits, né, de bytes, e eu estou pegando um eco, esse eco se soma ao meu sinal e eu começo a não entender, e ninguém começa a entender nada. E esse é um efeito de parada em rede serial, né? Alguém esquece de botar um terminador ou, eventualmente, é um dos principais problemas, né? Ou tiro inadequadamente um terminador de um ponto. Numa rede serial isso pode ser fatal. E a localização também disso às vezes é muito difícil. Ok? No RS485 eu posso ter comunicação full duplex, mas aí para isso eu preciso de 4 fios, né? E basicamente a estratégia é para comunicação para o master e outro de comunicação vinda do master, né? Então fala em um e recebe outro, sendo que no RS485 o método de acesso é sempre mestre-escravo ou método de pooling, né? E aqui está o resistor padrão. Geralmente esse resistor aqui é de 120 ohms, ok? Então a energia do sinal bate aqui, se dissipa e belezinha, não volta para o barramento. Então, características gerais do RS485. Ele suporta comunicação em até 1.200 metros, na ordem de quilômetro, né? Taxa de bit, ele incrementa o baud rate até 10 megabits por segundo. Por ter esses 3 estágios, né, 1, 0 e alta impedância, você consegue colocar, considerando o driver adequado, até 32 dispositivos no mesmo barramento. E obrigatoriamente você precisa do terminador, ou às vezes também pode ser um circuito ativo, né, que absorva esse sinal para evitar efeito de eco. Aqui eu tenho um exemplo da comunicação do tipo half duplex, né, só com 2 fios. O terceiro fio aí é só uma referência de ground para a gente não ter flutuação na leitura ali dos amplificadores, né? Mas nunca você pode aterrar, obviamente, a linha de dados, né? Normalmente esse ground aqui ele é conectado, por exemplo, na carcaça do conector ou no invólucro do cabo, né? Ele vai conectado ali. Então, como você tem leituras aí no padrão NRZ, qualquer variação no referencial de terra pode criar aquele efeito do drift, né? Erros acumulados de leitura, por exemplo, isso em função da distância, por exemplo, é um efeito problemático. Então, esse é outro problema que você tem em rede serial, né? Quando a rede é muito longa, o referencial de ground passa a ser bem sensível. E aí, como é que se analisa isso? É basicamente colocar uma espécie de um osciloscópio para um equipamento que você consiga homologar a onda quadrada adequada em todos os transmissores, né? Alguma coisa desse tipo. Cada protocolo industrial vai ter o seu tipo aí, mas é como se fosse um osciloscópio aí para você ver essas características e eventualmente conseguir localizar terminadores, etc. O problema que você pode ter, né? O principal problema é ruído induzido, né? Quando você tem motores e qualquer fonte de energia eletromagnética próximo ao barramento, isso cria muito problema. Esse é um dos problemas graves. E como no contexto industrial passar cabo não é uma coisa trivial e a gestão da instalação da planta é dinâmica, ela muda no tempo, a rede que foi instalada no determinado tempo X, passando o tempo, ela pode sofrer, por exemplo, com a instalação de equipamentos não previstos ali e ter uma interferência total na rede. Então, quem não é do contexto de rede não tem a noção que às vezes a instalação de um motor que não estava ali e aí, naquele momento passou a interferência e a rede da planta passou a falhar, por exemplo, de tempos em tempos. Ou vibrações poderiam criar esse tipo de efeito aí em cima do fio, enfim. Outro problema muito comum é o problema do aterramento da referencial comum para todos os dispositivos, né? Eles estarem todos na mesma referência de leitura. O efeito do eco pela falta de terminador, né? E aí você vê o que acontece com o sinal. A gente vai tentar reproduzir isso aqui no MATLAB, mas isso é característico, né? O cara põe o equipamento lá para ver como é que está a onda quadrada, que ele esperaria que tivesse assim, né? Que é o tal do osciloscópio que eu estou chamando, né? Mas cada tecnologia industrial chama o equipamento de uma forma. Nada mais é que um equipamento, você vai botar lá e vai ver como é que está o teu padrão de bit, né?
Aqui, ó, você vê o efeito da falta de terminador. Ele cria esse spikezinho aqui diferente, e aí é batata. É um terminador que não está fechado num determinado local. Aí o problema é onde achar, né? Normalmente esse equipamento também informa mais ou menos a distância que ele está. Outro problema vem de linha desbalanceada, que a gente falou, né? Problema de, por exemplo, topologia inadequada ou, por exemplo, esmagamento de cabo, né? Você cria um esmagamento no cabo e do A e do B ali está perdendo mais energia por efeito Joule, porque ele diminuiu a seção, né? Enfim, é outro problema que você pode ter desbalanceamento. E aí, tendo desbalanceamento, a diferença pode dar valores fora da faixa entendível, identificável, né? E blindagem inadequada dos conectores, né? Se tiver algum problema de blindagem aí e tiver que passar numa área muito problemática, você vai sofrer continuamente de interferência e não tem o que fazer. É muito sofrimento. Bom, sobre o padrão era isso. Então, o objetivo aqui era a gente conseguir desenvolver alguma parte mais aplicada dos conceitos que a gente aprendeu sobre camada física. Espero que a gente tenha conseguido. Até a próxima. Um abraço.